Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, Parte 9, Capítulo 78. Lucian estava bastante familiarizado com esses três heróis alienígenas. O Friagem, coberto de um azul gélido, assemelhava-se a uma mariposa celestial quando voava. Quando suas asas se retraíam, porém, assumia a forma de uma figura misteriosa e encapuzada. Possuía habilidades como voo, congelamento e intangibilidade, tornando-o um lutador formidável, embora isso acarretasse alguns efeitos colaterais no corpo do usuário. Ao contrário do fantasmático, a forma de intangibilidade do Friagem era visível. Ele ocultava seu corpo em outra dimensão para se esquivar de ataques inimigos, tornando-se intocável a menos que fosse atingido por ataques com propriedades espaciais. O fantasmático, por outro lado, dispersava suas moléculas para ampliar os espaços entre elas, permitindo-lhe atravessar paredes sólidas. Mas comparado ao Friagem, o fantasmático era mais fácil de acertar, embora pudesse ficar invisível, o que lhe dava uma vantagem. Ambas tinham seus pontos fortes, e o poder que podiam liberar dependia inteiramente da habilidade com que o usuário as manipulava. Arthropod, por outro lado, era um gênio arrogante que se apresentava como um mestre tanto do intelecto quanto do combate. Sua carapaça era vermelha brilhante, fazendo parecer um caranguejo gigante e feroz. Apesar de sua arrogância, sua inteligência era inegável. Embora ligeiramente inferior à de massa cinzenta, ainda estava entre as mais altas da galáxia. Ele possuía intelecto e habilidades psíquicas imensas. Quando em perigo, Arthropod podia abrir sua carapaça para revelar um cérebro rosa inchado, gerando uma barreira psíquica para bloquear ataques ou disparando um poderoso canhão de ondas cerebrais. Eco aparecia como uma pequena criança branca usando um tocador de MP3, mas sua verdadeira forma era um aglomerado senciente de ondas sonoras. Possuía o poder de criar duplicatas, emitir ataques ultrassônicos e usar ecolocalização. Sua capacidade de duplicação, no entanto, era muito diferente da de Dito. Os clones de Dito compartilhavam toda a dor e os ferimentos. Se um clone morresse, o original também morria. Eco, por outro lado, não compartilhava a dor. Contanto que um dos clones sobrevivesse, ele podia se regenerar instantaneamente no mesmo local sem morrer. Após refletir um pouco, Lucian descartou Arthropod e começou a avaliar suas opções entre as outras duas. Tanto o Friagem quanto o Eco eram extremamente habilidosos em batalha, deixando dividido entre os dois. Mas logo Lucian tomou sua decisão. Ele ainda teria muitas chances de desbloquear outros genes alienígenas mais tarde, não havia necessidade de pressa desta vez. No entanto, ele não planejava desbloqueá-lo tão cedo. Cada vez que ganhava um novo herói, o Omnitrix lhe concedia uma transformação perfeita sem tempo de carregamento, transformação instantânea. Ele planejava guardar essa oportunidade para quando realmente precisasse dela. Assim que Lucian chegou a uma conclusão, os arbustos próximos farfalharam subitamente. Seus olhos se estreitaram, e raios crepitaram em sua palma, prontos para atingir a qualquer momento. Voxax! Ben Tennyson saiu de repente do meio dos arbustos, com ervas daninhas emaranhadas nos cabelos, ofegante e encharcado de suor. Seja pelo ângulo ou pelo tamanho pequeno de Buzoshok, Ben imediatamente avistou Rojo deitado no chão, mas não percebeu a presença do primo. Sua mulher perversa. O que você fez com meu primo? Ele avançou em disparada, ultrapassando Buzoshok sem hesitar. Sem hesitar, bateu com a mão no Omnitrix, alternando entre as formas enquanto se preparava para dar uma surra em Rojo. Não. Rojo balançou a cabeça freneticamente com o rosto tomado pelo pânico, mas o colete elétrico a manteve firmemente presa ao chão, deixando-a completamente imobilizada. Ela só podia olhar impotente enquanto o garoto se aproximava passo a passo. Bem, pare. Buzoshak brilhou num raio de luz, disparando em sua direção. Baque! Uma onda de luz verde rompeu, iluminando instantaneamente os arredores. Ben olhou para o seu braço preto e verde, cuja superfície brilhava com um brilho mecânico e elegante. Ele gemeu, agarrando a cabeça em frustração. Ah, qual é? Eu estava mirando no diamante, não no Ultra T. Buzoshak parou, flutuando atrás do Ultra T. Bem, pelo menos o relógio quebrado funcionou direito desta vez. Sob sua direção, Ultra T fluiu para o corpo meio mecânico de Rojo, iniciando o processo de restaurá-la ao normal. Como um ser tecno-orgânico, Ultra T podia se fundir tanto com máquinas inanimadas quanto com sistemas cibernéticos vivos, embora quanto mais inteligente o alvo, mais difícil era controlá-lo. Felizmente, graças ao condicionamento prévio de Lucian, Rojo não demonstrou a menor resistência. A princípio, ela se remexeu desconfortavelmente. A textura viscosa e líquida do Ultra T grudada em sua pele a deixou tensa e inquieta. Após algum tempo, o corpo de Ultra T derreteu novamente em metal líquido e deslizou para fora dela como uma maré que récua. Barulho! Partes escuras e metálicas se desprenderam do corpo de Rojo, espalhando-se pelo chão. Sua pele recuperou lentamente a cor natural, e a substância carmesim que cobria seus olhos perdeu a força, secando e se desintegrando no ar. Ultra T voltou à forma humana, pressionando a mão contra a cabeça como se estivesse perdido em pensamentos. Enquanto estava fundido com Rojo, ele vislumbrou algo por um instante, uma enorme cabeça semelhante à de um polvo. Após restaurá-la ao normal, Lucian entregou Rojo à polícia. Por mais que ela implorasse ou prometesse servi-lo lealmente, ele não cedeu. Afinal, o que ela poderia lhe oferecer?
De volta à estrada da montanha, o vovô Max já havia terminado de consertar a lata velha. Assim que se certificou de que ambos estavam seguros, sorriu e acenou com a cabeça. Então, o grupo partiu em sua jornada mais uma vez. Capítulo 79. Uma semana depois, numa pequena cidade, a lua cheia pairava no alto, sua luz difusa espalhando-se pela estrada como um véu fino, lançando um brilho pálido e misterioso que fazia o lugar parecer frio e deserto. A lata velha avançava lentamente pela estrada rural, folhas amareladas flutuavam no ar, misturadas com algumas fitas coloridas que esvoaçavam e dançavam ao vento. Casas e lojas de ambos os lados tinham suas portas bem fechadas, janelas completamente escuras, sem um pingo de luz. Apenas o céu noturno distante cintilava de vez em quando com lampejos de cor, como se um grande espetáculo estivesse acontecendo ali, formando um forte contraste com a quietude ao redor. Já eram 23 horas. Ben pressionou o rosto contra a janela do carro, franzindo a testa. Por que a cidade inteira está vazia? E aquelas luzes? Você não acha que foram OVNIs que levaram todo mundo, acha? Bobão, olha aqui. Gwen apontou para uma placa de trânsito sorrindo. O circo do Zomboso chegou à cidade. Que demais! Ela não via um circo há anos, e agora que havia uma oportunidade, não ia desperdiçá-la. Os olhos do vovô Max brilharam do banco do motorista. Aposto que vai ser ótimo. Vamos, o vovô vai te levar ao show. Ben balançou a cabeça rapidamente. De jeito nenhum. Isso é coisa de criança. Bobo, como se você não fosse criança, retrucou Gwen com as mãos na cintura. O circo é divertido, e nós vamos hoje à noite. Quem sabe quando teremos outra chance. Ah, por favor, você está agindo como um dos palhaços também. Ben deu de ombros e mudou de assunto rapidamente. Está tarde. Deveríamos procurar um lugar para descansar. Gwen ergueu uma sobrancelha. Bem, o que está acontecendo com você hoje? Você não costuma ser assim. Lucian, sentado no banco do passageiro, abriu os olhos de repente. Um brilho frio passou por suas pupilas escuras. Ben não queria ir? Isso não podia acontecer. Lucian sabia o motivo. Se Ben continuasse fugindo, esse medo o acompanharia para sempre. A única maneira de superá-lo era enfrentá-lo de frente, combater veneno com veneno. Lucian virou levemente a cabeça e esboçou um sorriso discreto. Bem, você não está com medo, está? Um super-herói com medo de um circo? Isso sempre funcionava com Ben. Sem um pouco de provocação, ele nunca concordava. E como previsto, Ben congelou, o rosto endurecendo. Quem disse que eu tenho medo? Este herói não teme nada. Ótimo, vamos lá. Ele baixou a cabeça, cerrou os punhos e murmurou algo entre os dentes. Seguindo as luzes brilhantes, o vovô Max, com seus cabelos grisalhos refletidos pelos faróis, conduziu a lata velha com cuidado pela estrada. Logo chegaram ao recinto do circo. O lugar estava lotado, luzes brilhantes, lasers coloridos e um mar de vozes animadas preenchiam o ar. Quase a cidade inteira compareceu. Para esta cidadezinha tranquila e isolada, um circo como esse acontecia uma vez a cada 10 anos. E o melhor de tudo, a entrada era gratuita. Sem ingressos, sem taxas, um espetáculo gratuito era sempre irresistível. Logo, Lucian e os outros estacionaram e se juntaram à multidão para o show do Zomboso. Depois de um pouco de empurra-empurra e aperto, conseguiram lugares na primeira fila. O local estava lotado, mas quando uma criança que estava por perto passou mal de repente e foi levada para casa pelos pais, alguns lugares se abriram, bem a tempo para eles. Por sorte, Lucian estava bem ali, caso contrário, teriam ficado presos no fundo. Cada um deles pegou um balde de pipoca e se acomodou em seus assentos, aguardando o início do espetáculo. Sob as luzes ofuscantes, os olhos de Ben estavam fixos na réplica de palhaço pendurada acima. Seu nariz vermelho sangue, dentes amarelos irregulares e olhos astutos e ameaçadores fizeram seu pescoço tensionar e sua respiração acelerar. Lucian percebeu pelo canto do olho. Apontou para o palhaço e balançou o dedo, sinalizando que não era real. Mas Ben ainda parecia inquieto. Vendo isso, Lucian suspirou baixinho. Ben precisava encarar aquilo sozinho, só assim conseguiria superar. No palco, o apresentador, de smoking vermelho e com um longo bigode encaracolado, sorriu e gesticulou animadamente enquanto apresentava a próxima atração. Senhoras e senhores, e todos os nossos queridos amiguinhos, a seguir temos a grande atração do nosso circo das risadas. Bam! Fogos de artifício explodiram ao lado do palco, banhando a área com uma luz deslumbrante enquanto um homem alto e musculoso surgia lentamente em cena. Ele é um homem formidável e poderoso, Polegarzinho. Assim que o mestre de cerimônias terminou de falar, Polegarzinho tirou um cano de aço de trás das costas. Com um rosnado profundo e gutural, ele dobrou o cano ao meio com força bruta, demonstrando seu poder descomunal. Ele deu um sorriso bobo e jogou o cano torto de lado casualmente. De repente, uma mecha de cabelo carmesim escapou, enrolando-se no cano e atirando-o cuidadosamente para dentro de uma lata de lixo. Todos os olhares se voltaram na direção do movimento. Ali estava uma jovem esbelta, com longos cabelos ruivos que se moviam como serpentes vivas, balançando mesmo sem vento. Ela usou o cabelo para jogar o cano no lixo, e essa demonstração sobrenatural de poder imediatamente provocou aplausos e vivas estrondosos da multidão. Esta é a Medusa. Quem sabe que poder perigoso se esconde por trás dessa bela aparência, declarou o apresentador com entusiasmo, virando-se em seguida para o outro lado. E agora, a última integrante do nosso trio. Ele é o arrogante e traiçoeiro Hálito Ácido. Um homem magro e mascarado cambaleou para frente sob as luzes.
Ele retirou a máscara, revelando uma boca cheia de dentes amarelos e irregulares, e seu hálito era tão fétido que parecia contaminar o próprio ar. Splash! Uma onda de gás amarelo nauseante irrompeu de sua boca, corroendo instantaneamente a lata de lixo à sua frente. O cano de aço dentro dela se dissolveu junto, derretendo em uma poça de lodo fétido e borbulhante. A plateia explodiu em entusiasmo, aplaudindo e ovacionando a apresentação bizarra e espetacular. Suas vozes se misturaram em um único rugido de entusiasmo, e toda a tenda transbordou de risos e alegria. Que nojo! Gwen franziu as sobrancelhas delicadas. A boca daquele cara do hálito ácido é pior que uma fossa séptica centenária. Esse tipo de apresentação é uma raridade, disse o avô com um sorriso amável, completamente tranquilo. Lucian assentiu com a cabeça. É assim que são os circos, estranhos e cheios de surpresas. Mas acho que a verdadeira atração principal ainda não apareceu. Como você sabe disso, primo? Perguntou Gwen suavemente, piscando seus olhos brilhantes enquanto olhava diretamente para Lucian. Apenas um palpite, respondeu Lucian com um leve sorriso, sem dar mais detalhes. Na história original, o circo tinha 4 figuras excêntricas principais. 3 já tinham aparecido, o que significava que o último deveria ser Zomboso. Após demonstrarem seus talentos individuais, o trio saiu do palco um a um. Os lábios do apresentador se curvaram num sorriso misterioso. Senhoras e senhores, nossa próxima artista é a segunda em comando do Circo das Risadas, a própria Rainha dos Palhaços. Rainha! Os olhos de Lucian se estreitaram. Essa personagem não havia aparecido na história original. Bill. Em meio a uma explosão de fogos de artifício, uma figura graciosa surgiu lentamente por trás. Ela era jovem e de uma beleza estonteante, com suas 2 tranças azuis e brancas balançando levemente enquanto caminhava. Sua figura alta e elegante exalava charme e sedução a cada movimento. Esta é a rainha do mundo dos palhaços. Garota Palhaço, Elisa. Capítulo 80. No palco deslumbrante, uma figura graciosa permanecia de pé com os braços erguidos, banhada por aplausos estrondosos. A rainha palhaça Elisa, com a pele pálida como a neve e o charme inconfundível, estalou os dedos com um som nítido. Foto. Atrás dela, fogos de artifício brilhantes explodiram, e várias gaiolas de ferro imponentes surgiram em meio à fumaça. Dentro de cada gaiola, sombras gigantescas se projetavam, como se bestas terríveis estivessem à espera de serem reveladas. Quando a névoa se dissipou, o público finalmente viu o que havia lá dentro. Por um instante ficaram em silêncio, atônitos, e então explodiram em aplausos tão altos que pareciam fazer o próprio céu tremer. Os olhos de Lucian se estreitaram. Dentro daquelas jaulas reforçadas havia feras selvagens, babuínos, leões, tigres e rinocerontes, até mesmo um elefante. Ele lembrou que essa personagem não havia aparecido na história original. Mas, para ser a segunda em comando do Circo das Risadas, Elisa claramente não era uma pessoa comum. Ao ver os animais, Gwen soltou uma risada suave e encantada, sua voz como o tilintar de sinos de prata. Olha só, aquele tigre branco é tão fofo. E aquele elefante, a tromba dele é tão comprida, disse ela com um sorriso radiante, falando animadamente com Lucian. Lucian apenas assentiu com a cabeça, o olhar fixo em Elisa, curioso para ver que tipo de poder ela possuía. O vovô Max apoiou o queixo na mão. O número de animal, é? Duvido que seja tão simples assim. Se fosse apenas um espetáculo circense comum, qualquer grupo poderia fazê-lo. Mas como um dos circos mais famosos do mundo, o Circo das Risadas tinha que ter algo muito mais impressionante na manga. E como o trio já havia aberto o show, Elisa, como a próxima a se apresentar, certamente faria algo espetacular. Sério? Ela parece meio boba, igualzinha a Gwen, disse bem com um sorriso preguiçoso. No fim das contas, palhaços não eram tão assustadores assim. O mestre de cerimônias ergueu o microfone e exclamou com entusiasmo. Agora, por favor, recebam nossa rainha dos palhaços, que lhes trará um deslumbrante espetáculo visual. A plateia irrompeu em ondas de aplausos estrondosos e intermináveis, que ecoaram pela tenda como se pudessem sacudir as nuvens acima. Lucian estava sentado calmamente na primeira fila, aguardando em silêncio o início da apresentação da rainha palhaça. Clique! Com um som fraco, todas as luzes do palco se apagaram, mergulhando o espaço em completa escuridão. A multidão murmurou em confusão. Então, com um clarão, as luzes voltaram a acender, focadas diretamente em Elisa. Seus lábios carmesuns se curvaram em um sorriso cativante enquanto ela se virava graciosamente, caminhando em direção às gaiolas de ferro atrás dela. As luzes douradas do palco seguiam seus passos elegantes, iluminando as enormes feras em seu interior. Rugido! Um tigre branco avançou subitamente, mostrando suas presas vermelho sangue enquanto soltava um rugido estrondoso. A plateia estremeceu, sentindo um arrepio na espinha devido ao medo instintivo, uma reação primitiva que não precisava de explicação. Lucian sentiu o ar vibrar com o som, seus tímpanos latejando com a força avassaladora. Sentados na primeira fila, eles suportaram todo o impacto do rugido do tigre. Gwen tapou os ouvidos com as mãos, fazendo uma careta. Tá bom, eu disse que o tigre branco era fofo antes. Retiro o que disse. Ben gemeu e cobriu a cabeça, rangendo os dentes com um som ensurdecedor. O vovô Max, no entanto, permaneceu completamente despreocupado. Reclinado confortavelmente em seu assento com as mãos atrás da cabeça, ele até mesmo bocejou. No palco, Elisa estava diante do feroz tigre branco, calma e inabalável. Bom garoto, eu sou sua mestra e você deve obedecer às minhas ordens.
Enquanto ela falava, seus olhos brilharam em rosa, a luz refletindo nas pupilas do tigre branco. A fera, antes feroz, tornou-se instantaneamente dócil, como um adorável gatinho. Deixou Elisa acariciar sua cabeça sem o menor sinal de raiva. Parece algum tipo de habilidade de encantamento. Lucian murmurou para si mesmo. Tais ataques psíquicos eram extremamente problemáticos. O menor descuido poderia deixar alguém vulnerável. Especialmente para pessoas com a mente instável, isso pode ser fatal. Os outros animais foram afetados da mesma forma, um após o outro ficando sob o controle de Elisa e começando a obedecer às suas ordens. Que legal! Os olhos de Ben se arregalaram. Então isso é um número de palhaço? Que fascinante! Lucian permaneceu em silêncio, pois a atração principal ainda não havia aparecido. Se Ben a visse, provavelmente não estaria falando daquele jeito. Em pouco tempo, a rainha palhaça Elisa conduziu as enormes criaturas para uma rotina circense clássica. Ela tirou uma bola colorida para o babuíno, que rugiu e a arremessou para o elefante, passando-a de um animal para o outro em perfeita sucessão. No meio da apresentação, Elisa deu uma cambalhota para as costas do tigre branco, saltando através de vários aros flamejantes antes de aterrissar com perfeita elegância. A plateia explodiu em aplausos estrondosos, com a emoção atingindo o ápice do frenesi. Ninguém ali jamais vira alguém comandar criaturas como aquelas, não gatos ou cachorros, mas gigantes ferozes, subjugadas em segundos, curvando-se ao charme da palhaça. Gritos e alaridos intermináveis enchiam o ar, ensurdecedores. Lucian franziu ligeiramente a testa, perdido em pensamentos. A verdadeira preocupação não era apenas controlar animais, e se Elisa também pudesse manipular humanos? Após um instante, Elisa se curvou, encerrando sua apresentação em meio a aplausos estrondosos, e saiu silenciosamente do palco. O apresentador, vestido com um elegante terno, reapareceu diante da multidão. Segurando o microfone com firmeza, o rosto iluminado de entusiasmo, ele gritou: a seguir, a atração principal do nosso circo das risadas. Ele também é o rei do nosso reino do riso, o galã do mundo dos palhaços, o homem que te faz rir até chorar zomboso. Ao pronunciar o nome, o apresentador alongou as sílabas, depositando todo o seu fervor na pronúncia. Bum! Uma enorme explosão de serpentinas multicoloridas irrompeu do palco. Em meio ao rodopiante confete, um palhaço rechonchudo foi surgindo gradualmente. Seus olhos eram profundos como um abismo, seu nariz uma pequena protuberância azul. Ele usava um chapéu de mágico ornamentado, uma mistura de mágico e palhaço. Seus braços estavam cravejados de contas azuis, firmemente incrustadas e exalando levemente uma aura misteriosa, como se escondessem algum segredo profundo e indizível. Olá a todos, eu sou o palhaço zomboso. Ele fez uma reverência educada e, em seguida, endireitou-se com um largo sorriso. Bem-vindos ao Circo das Risadas. Se vocês estão procurando diversão, vieram ao lugar certo, hehe. A plateia vibrou, quase gritando até ficar rouca, ansiosa para testemunhar o brilhantismo da atração principal. As apresentações anteriores já os tinham deslumbrado. Como estrela do espetáculo, Zomboso tinha que ser ainda mais espetacular, certo? Quando Ben viu o rosto de Zomboso, um arrepio percorreu sua espinha. Aquele nariz azul profundo, aqueles olhos monstruosos, parecia que ele poderia avançar e engoli-lo inteiro. Era aterrorizante. Ele fingiu que precisava ir ao banheiro, levantou-se e foi para fora tomar um pouco de ar. Logo em seguida, Zomboso começou sua apresentação. Touradas com carros, números de desaparecimento, uma rotina de corte ao meio. Ele fez a multidão gargalhar, com aplausos ininterruptos. Mas Lucian permaneceu impassível. Para ele, eram apenas piadas sem graça. Assistindo a Zomboso no palco, ele não via nada além de um palhaço se exibindo. Seu olhar percorreu a esquerda e a direita procurando a máquina que absorvia a alegria, o psicolão. Na história original, Zomboso usou o psicolão para drenar a alegria de todos, amplificando seu próprio poder e deixando-os atordoados e vazios, repletos apenas de tristeza. Naquela época, Zomboso o havia colocado no palco, drenando secretamente a energia da plateia. Mas mesmo depois de observar por um longo tempo, Lucian ainda não conseguia encontrar a máquina de palhaço. Se ele conseguisse destruí-la, esse Zomboso não seria capaz de causar muitos problemas. Em pouco tempo, as pessoas ao seu redor começaram a agir de forma estranha, rindo de forma tola e babando. Lucian queria agir imediatamente e subjugar Zomboso, mas ainda não havia encontrado o psicolão, e Elisa continuava à espreita nas sombras, observando. Além disso, ele queria que Ben derrotasse Zomboso por conta própria e superasse seu medo de palhaços. Após um cálculo rápido, Lucian saiu de seu assento e correu para os bastidores. Ao mudar para XLR8, ele atacou de cima para baixo. Baque! Uma fraca luz verde tremeluziu, mas comparada ao palco repleto de lasers, não chamou a atenção. Olhando para suas garras negras como breu, XLR8 murmurou muito bem. Desta vez, a transformação foi correta. No instante seguinte, ele se transformou em uma imagem azul residual, passando velozmente pelas primeiras filas. Num piscar de olhos, carregou Gwen e seu avô, correndo para longe. Os olhos de Zomboso, semelhantes a sinos, se arregalaram por um instante. Ele sentiu uma rajada de vento passar rapidamente e desaparecer em seguida. Ele deu uma risadinha, não deu muita importância e voltou-se para a plateia lotada, continuando sua performance absurda, porém mortal. Dentro da lata velha, XLR8 já havia trazido os dois de volta.
Graças ao resgate oportuno, Gwen e o vovô Max não ficaram sorrindo como bobos. Estavam apenas um pouco cansados, e um breve descanso os deixaria bem. XLR-8 tocou o Omnitrix em seu peito, retornando à sua forma original. Ele saiu do carro planejando encontrar Ben primeiro. Capítulo 81. À meia-noite, sob um céu sem lua, o vento uivava frio e cortante. A rua deserta jazia vazia e silenciosa. Uma rajada gélida varreu o local, levantando pedaços de jornais velhos do chão e espalhando-os pelo ar. Na pequena cidade, quase todos os moradores estavam reunidos no circo das risadas. Apenas alguns poucos, desinteressados, já haviam adormecido profundamente em um sono tranquilo. Bang! Um estrondo repentino quebrou o silêncio. Um homem corpulento, poderoso e brutal, arrombou a porta de ferro de uma joalheria. Invadiu o local, recolhendo avidamente tesouros de ouro e prata. Se Lucien estivesse lá, teria reconhecido o homem imediatamente, um dos três, Polegarzinho. Não muito longe dali, o magricela e fétido hálito ácido aproximou-se de uma Ferrari. Ele soltou um hálito repugnante que instantaneamente derreteu a porta do carro, transformando-a numa poça de gosma. Sorriu, exibindo seus dentes amarelos e imundos, que pareciam não ter sido escovados há séculos. O fedor era tão vil que parecia apodrecer o próprio ar. Após danificar a porta do carro, hálito ácido saqueou a carteira e uma pilha de objetos caros que estavam dentro, deixando para trás apenas uma carcaça vazia. Enquanto isso, a esbelta Medusa estava diante de um caixa eletrônico. Ela sorriu maliciosamente e, em seguida, chicoteou seus cabelos vermelhos semelhantes a serpentes, cravando-os na parede atrás da máquina. Com um puxão forte, ela arrancou o caixa eletrônico da parede. Colidir. Pilhas de notas verdes se espalharam, caindo como uma chuva de dinheiro, o suficiente para enlouquecer qualquer um. Agora somos ricos. Medusa deu uma gargalhada sonora. A maioria dos moradores já havia perdido a alegria para os poderes de Zomboso, ficando atordoados e vazios, tão perdidos que não conseguiam perceber o que acontecia ao seu redor. Aproveitando-se disso, o trio planejou fazer fortuna e viver tranquilamente dali em diante. Como uma das aberrações do circo, Medusa já imaginava como gastaria o dinheiro. Por causa de seu cabelo estranho, as pessoas sempre a chamavam de monstro. Diziam que ela era amaldiçoada por um demônio, e todos mantinham distância. Encontrar o amor era impossível, até mesmo sua família não queria nada com ela. Então ela decidiu contratar uma dúzia de modelos masculinos para servi-la, trazendo chá, servindo água, venerando-a até que ela estivesse satisfeita. E então ela lhes daria tapas na cara com dinheiro. Naquela noite, sob o céu escuro, o trio do circo continuou roubando os moradores da cidade. Após saquear a joalheria, Polegarzinho voltou sua atenção para uma mansão próxima. Mas assim que escalou o muro para o quintal, um latido repentino o assustou tanto que ele quase caiu. Au, au! Um cachorrinho preto avistou o intruso e mostrou os dentes, encarando Polegarzinho com ferocidade. O dono da mansão, porém, já estava perdido na névoa do feitiço de Zomboso, imerso demais em uma falsa alegria para despertar. Polegarzinho saiu do transe, seu rosto se contorcendo em um sorriso cruel. Cão idiota! Você escolheu a pessoa errada para latir. Ele estalou os nós dos dedos, pronto para lidar com a situação. O luar projetava sua enorme sombra sobre o pequeno cão. O pobre animal choramingou, dando passos para trás com suas curtas patas, mas a corrente de ferro em volta do pescoço o mantinha firme. Por mais que se debatesse, não conseguia se libertar. Polegarzinho bufou friamente e agarrou o cachorro pelo pescoço. Apertou com força, pronto para lhe arrancar a vida. Rugido. Naquele instante, um borrão amarelo ofuscante o atingiu em cheio, arremessando-o para longe. Polegarzinho se chocou contra uma grande árvore, fazendo com que uma chuva de folhas se soltasse. A criatura que pousou diante dele era coberta por pelos amarelos, eriçados como agulhas de aço. Não tinha olhos, apenas uma boca repleta de presas afiadas que se projetavam para fora. Um emblema preto e branco brilhava em seu antebraço. Cão selvagem. O pequeno cão preto resgatado tremia diante da fera, mas ainda assim abanava levemente o rabo, inclinando a cabeça enquanto olhava curiosamente para a besta. Besta rosnou 2 vezes, sinalizando para que se afastasse, e então voltou sua atenção para Polegarzinho, que estava deitado embaixo da árvore. Capítulo 82. Bom cão, sente-se. Polegarzinho estendeu a palma da mão como um leque, tentando acalmar o feroz besta. Mas esse gesto casual apenas enfureceu ainda mais a criatura. Ele realmente achou que era um cachorro? Absolutamente ultrajante. Em um acesso de fúria, Besta rugiu e avançou com uma força explosiva. Suas garras afiadas rasparam as lajes de pedra sob seus pés, fascando fogo enquanto investia contra seu oponente com uma ferocidade aterradora. Apesar de seu tamanho imponente, Polegarzinho ficou completamente petrificado pela criatura monstruosa à sua frente, paralisado no lugar. Rugido. Besta desferiu uma pata poderosa, liberando um golpe carregado de tremenda força cinética que atingiu Polegarzinho em cheio no peito. Baque. O corpulento vilão recebeu um impacto em cheio, sendo arremessado para trás como uma pipa com a linha cortada. Ele se chocou contra a parede do pátio com um estrondo ensurdecedor, e rachaduras em forma de teia de aranha se espalharam rapidamente pela pedra. Au au! Ao ver a humilhante derrota de Polegarzinho, os olhos do pequeno cão preto brilharam como estrelas.
Ele abanou o rabo para a besta com uma expressão aduladora, claramente ciente de que a criatura grande acabará de salvar sua vida. Besta virou a cabeça e soltou um rosnado profundo e baixo, sinalizando para o cachorrinho ficar para trás. O pequeno cãozinho choramingou baixinho, agachando-se com a cabeça baixa, mas seus olhos permaneceram fixos na figura imponente de besta. Caindo do muro, Polegarzinho bateu com força no chão, o rosto coberto de terra. Gemendo, agarrou o peito e rangeu os dentes enquanto cambaleava para se levantar. Sangue escorria do canto de sua boca. Aquele golpe violento de besta quase lhe tirou o ar. Já fazia muito tempo que ele não se machucava tão gravemente, nem mesmo ser atropelado por uma caminhonete normalmente deixava marcas. Quem diria que esse cachorro grande era tão poderoso? Ao pensar nisso, besta soltou outro rosnado, pronto para atacar novamente. De repente, uma voz gritou do alto do muro. Então é isso aí, apenas um grande cachorro amarelo sem coleira. Sob o brilho intenso do luar, Medusa estava de pé no muro do pátio, suas tranças carmesim ondulando como serpentes. Seus resistentes cabelos ruivos ainda estavam enrolados em hálito ácido, e os dois encaravam besta lá embaixo com frieza. O rosto de Polegarzinho se iluminou. Finalmente você chegou. Venha me ajudar a lidar com esse cachorro maldito. Com a presença de Medusa e hálito ácido, o trio estava completo. Não havia como eles não darem conta de uma fera. Careca, você está piorando com a idade, disse Medusa enquanto saltava do muro, lançando-lhe um olhar de desprezo. Nem consegue lidar com um cachorrinho? Como espera servir ao Lorde Zomboso? O rosto de Polegarzinho ficou vermelho de vergonha. Ele desejou poder se enfiar num buraco e desaparecer. Chega! Vamos terminar logo com isso, disse Hálito Ácido, removendo sua máscara personalizada. A cidade está cheia de tesouros esperando para serem saqueados. Não há motivo para perder tempo aqui. Os três trocaram olhares e assentiram em concordância. Medusa atacou primeiro. Seus cabelos vermelhos, semelhantes a chicotes, cortaram o ar, produzindo um estrondo sônico ao se lançarem diretamente em direção à besta. Pressentindo a ameaça mortal, os pelos de besta se eriçaram, ficando em pé. Deu um impulso no chão, saltando para o lado a tempo de se esquivar do ataque. Bum! A trança carmesim atingiu com força as lajes de pedra, estilhaçando-as em pedaços. Poeira e detritos explodiram no ar, enchendo o pátio de fumaça. Escapando por pouco do golpe, besta preparou-se para contra-atacar, mas antes que pudesse se mover, uma onda de odor nauseante emanou de seu lado. Agindo por instinto, besta saltou para cima, aterrissando em uma grande árvore no pátio. Suas garras se fecharam firmemente em um galho grosso, ancorando-o para evitar a queda. Droga, você escapou dessa. Lá embaixo, o magricela hálito ácido limpou a boca, o rosto contorcido de raiva. Momentos antes, ele havia liberado uma nuvem de fedor corrosivo, na esperança de derreter o grande cachorro amarelo em uma poça de gosma, mas, para seu espanto, o animal desviou. Deixe comigo, rugiu Polegarzinho, cerrando seus punhos enormes e golpeando-os contra o tronco da árvore. Tum, tum, tum. Cada golpe deixava crateras profundas na casca. A árvore inteira tremia violentamente, soltando uma chuva de folhas verdes que caíam lentamente sobre o gramado. A força bruta de Polegarzinho era incrível. Ele era um tanque ambulante entre homens comuns. Mesmo assim, o fato de ele conseguir sacudir uma árvore tão robusta com as próprias mãos pegou Besta completamente de surpresa. Quando o tronco estava prestes a se partir ao meio, Besta fez seu movimento, saltando diretamente em direção a Polegarzinho. Estava te esperando. Rosnou Medusa, estalando seus cabelos vermelhos e espetados no ar, tentando capturar o cão feroz. Besta bateu com a pata no tronco da árvore, impulsionando-se em um giro no ar e escapando por pouco do ataque de Medusa antes de aterrissar firmemente no chão. Rugiu furiosamente e investiu contra o atordoado Medusa como um raio. Antes que ela pudesse reagir, as garras de Besta prenderam seu peito, pressionando-a contra o chão e imobilizando-a completamente. Ah! Me solta, seu cachorro grande e bobo! Medusa gritou de dor, seu peito latejando como se estivesse esmagado sob um martelo gigante, cada respiração uma luta. O aperto de Besta se intensificou, seus olhos saltando das órbitas sob a pressão. Ela se debateu violentamente, chicoteando sua cabeça com suas tranças vermelhas, semelhantes às de uma serpente. Com um grunhido de dor, Besta soltou e recuou aos pulos, distanciando-se do trio caótico. Polegarzinho correu para frente e ajudou Medusa a se levantar. Você está bem? Você se machucou? Cala a boca. Não é da sua conta. Ela disparou, o rosto vermelho de fúria. Cerrando os dentes com força, ela encarou Besta, fervendo de vontade de despedaçá-lo. Esfregando o peito dolorido, seus olhos endureceram com veneno. Mate aquele cachorro estúpido, ou você vai se arrepender. Polegarzinho e Hálito Ácido trocaram um olhar rápido, seus rostos se contorcendo em sorrisos cruéis antes de atacarem Besta. Observando os dois lutarem contra a fera, claramente ficando para trás, Medusa hesitou. Então, mordendo o lábio, pegou o celular e fez uma ligação. Morra, seu vira-lata imundo. Polegarzinho saltou alto no ar, com os braços erguidos acima da cabeça, e então os bateu no chão com tremenda força. Os órgãos sensoriais de Besta se inflamaram. Seus tentáculos mandibulares se contraíram, e ele detectou instantaneamente o ataque vindo de cima, saltando para longe do impacto. O golpe de Polegarzinho errou o alvo, atingindo apenas a terra abaixo. Ele rugiu e se preparou para atacar novamente, mas Besta foi mais rápido, derrubou-o no chão, fazendo-o esparramar-se enquanto estrelas dançavam diante de seus olhos.
Naquele instante, hálito ácido chegou, expelindo uma onda de vapores acre tão tóxicos que corroíam o próprio ar, avançando em direção à besta. A pelagem de besta eriçava-se de fúria. Seu olfato era extremamente aguçado. Ele não suportava o fedor do hálito ácido, muito menos o odor ácido que impregnava o ar. O odor sufocante fez seus sentidos arderem, levando-o à fúria. Esquivando-se de várias rajadas de vapor fétido, besta avançou rapidamente. Sob o olhar horrorizado de hálito ácido, este o atingiu com a pata, arremessando-o para o outro lado do pátio. Ele se chocou contra uma mesa de pedra e ficou imóvel. Au au! De longe, o pequeno cão preto abanava o rabo animadamente, com a língua de fora, enquanto observava a exibição de besta. Seus olhos escuros e brilhantes reluziam de admiração, como se sonhassem em um dia se tornarem tão fortes quanto o poderoso cão à sua frente. Besta deu um passo à frente, seus membros musculosos o levando lentamente em direção à Medusa. Eu aconselho você a não tentar nada estúpido, cachorro grande e burro, gaguejou Medusa, recuando passo a passo enquanto agarrava o peito. Besta sorriu, exibindo um sorriso perturbadoramente humano enquanto avançava. Ao se lembrar do que acabará de acontecer, uma dor aguda atravessou seu peito novamente. Aterrorizada, Medusa gritou: "Tudo bem, eu me rendo. Cachorro grande, por favor, não me machuque. Eu não vou te bater de novo, eu prometo." Buá. Rugido. Besta ergueu sua pata pesada, pronto para atacar? Bum! De repente, fogos de artifício explodiram atrás dele, desabando em uma chuva de som e luz. Besta girou, seus sensores térmicos disparando. Sua estrutura maciça estremeceu, cambaleando para trás. Fitas coloridas flutuavam do céu enquanto uma figura volumosa emergia da névoa. O rosto do recém-chegado era pálido, seus olhos escuros e profundos, um sorriso sinistro se curvando em seus lábios, revelando dentes amarelos e irregulares. Ambos os braços estavam cobertos por orbes azuis translúcidas, algo se contorcendo dentro delas, soltando lamentos estranhos e assombrosos. Zomboso percorreu a cena com o olhar, depois fixou-se no besta trêmulo. Então era isso mesmo, um cachorro covarde e estúpido. Ele deu uma risada arrepiante, avançou com passos largos, depois cerrou o punho e desferiu um golpe forte. Capítulo 83. Bum! O poderoso soco de Zomboso, repleto de energia aterradora, lançou o enorme besta pelos ares. Ele caiu sobre a cabana de madeira do filhote, despedaçando-a sob seu peso. O pequeno cão preto choramingou baixinho, correndo com suas patas curtas até o besta caído, lambendo delicadamente seu pelo. Ao ver isso, Zomboso deu um sorriso presunçoso e abriu os braços. "Aquele vira-lata conseguiu derrotar vocês três desse jeito?" "Isso." Medusa parecia atônito, sem conseguir responder. Aquele cachorro amarelo enorme tinha sido tão feroz antes. Como é que de repente se transformou num cachorrinho inofensivo no instante em que o chefe apareceu? Zomboso enfiou uma das mãos no bolso, deu um tapinha no ombro de Polegarzinho e disse friamente: "Vá em frente." "Mate-o." "Chefe, eu não posso." Polegarzinho baixou a cabeça, balançando-a repetidamente. "Seu idiota inútil," rosnou Zomboso, caminhando em direção ao canil destruído. "Já absorvi metade da felicidade da plateia e estava pensando em como usá-la. Perfeito, vou usá-la para massacrar esse cachorro grande e burro." Ele estava no palco, se apresentando e encantando a plateia, quando Medusa de repente ligou dizendo que os três estavam em apuros e precisavam de ajuda. Au au! Conforme o palhaço se aproximava, o pequeno cão preto mostrou os dentes e latiu ferozmente, com os pelos eriçados numa tentativa de parecer ameaçador. Para ele, até mesmo o Polegarzinho parecia mais assustador do que esse palhaço sinistro. Besta se levantou com dificuldade. Sua visão térmica aguçada captou claramente cada expressão no rosto do palhaço. Toda sua confiança se esvaiu. Seu corpo tremia enquanto, instintivamente, recuava passo a passo. Observando o recuar, Zomboso sorriu divertido. "Cachorro bobão, deixe-me te mandar para o além." "Acho que não. Você não terá essa chance." Uma voz preguiçosa ecoou de repente nas proximidades, carregando um tom de desdém casual. Todos congelaram e se voltaram para a origem do som. Uma figura alta e esguia estava de pé no alto do muro do pátio. Banhada pelo luar, seu belo rosto e seus cabelos negros ligeiramente despenteados se revelavam. Toda a sua presença emanava uma intensidade fria e silenciosa enquanto ele contemplava indiferentemente a cena abaixo. Era Lucian. Ao pressentir sua chegada, Besta soltou um rugido entusiasmado, como se reconhecesse seu salvador. Então o Omnitrix em seu braço começou a piscar. Besta correu rapidamente para os fundos da casa e voltou à sua forma original. "Odeio ser interrompido", disse Zomboso irritado, apontando para Lucian. "Peguem ele. Batam nele até ele ficar inconsciente. Vou fazer dele meu escravo de entretenimento pessoal." O trio assentiu com a cabeça e avançou. Eles não conseguiam lidar com a grande besta amarela, mas certamente poderiam derrotar um humano comum. Jin. Missão do hacker alienígena acionada? Derrote o trio do circo. Concluir esta tarefa com sucesso concede um efeito de aprimoramento aleatório? Uma série de notificações mecânicas ecoou na mente de Lucian. Os lábios de Lucian se curvaram levemente. Ele pressionou o Omnitrix, alternando para a projeção holográfica do 4 braços, e bateu com a mão na mesa. Baque! Uma explosão de luz verde brilhante rompeu, tão intensa que obrigou o trio em movimento a parar. Quando a visão deles clareou, seus olhos se arregalaram em descrença. O belo jovem havia desaparecido, substituído por um gigante imponente de 4 braços e 4 olhos.
Sua pele vermelho-sangue era coberta por músculos ondulantes que irradiavam poder explosivo, como uma besta primordial despertando de tempos ancestrais. Zumboso estreitou os olhos. Interessante. Parece que hoje é um bom dia. Todo tipo de aberração está saindo para se divertir. Ele se virou para lidar primeiro com o grande cachorro amarelo, mas congelou. Tinha desaparecido. Restavam apenas os destroços da casinha de madeira e o filhote ainda amarrado ao poste de madeira. Além da coleira vazia, não havia mais nada. Zomboso olhou em volta, mas não viu nenhum vestígio deles, como se tivessem desaparecido no ar. Por fim, ele desistiu da busca e se concentrou na batalha que tinha pela frente. Enquanto isso, Ben segurava o filhote preto assustado com firmeza, escondendo-se atrás de um prédio alto. O filhote lambeu o braço de Ben com a língua, seus olhos escuros e brilhantes cheios de curiosidade. Ele ainda conseguia sentir o cheiro do cachorro grande nele e se perguntou como ele havia mudado. Sentindo cócegas no braço, Ben suspirou baixinho, cobrindo o focinho do cachorrinho com a mão. Então, cautelosamente espiou para observar a briga. No pátio, Quatro Braços abriu seus olhos amarelos brilhantes, flexionando os punhos até que seus nós dos dedos estalassem. Ele deu um passo à frente, sua figura imponente projetando uma sombra sobre os três vilões. Vocês três, venham para cima de mim juntos. Capítulo 84. Polegarzinho olhou em volta, agarrou um sedã próximo e o girou violentamente antes de arremessá-lo com toda a sua força. O carro rasgou o ar com um uivo ensurdecedor, caindo em direção a Quatro Braços. Muito fraco. Quatro Braços estendeu um braço vermelho-sangue e partiu o carro ao meio. Ele segurou uma das metades firmemente na palma da mão, brandindo-a como uma arma. Com um chute poderoso, ele se lançou 5 ou 6 metros no ar. Sua imensa força o impulsionou para cima, e ele arremessou o fragmento do carro com força esmagadora em direção a Polegarzinho. Polegarzinho ergueu os braços para proteger a cabeça, preparando-se para o impacto. Bum! O golpe atingiu o solo com um estrondo. A força avassaladora de Quatro Braços arremessou Polegarzinho com força contra o gramado. O fragmento do carro se estilhaçou em inúmeros pedaços de metal, espalhando detritos e sujeira em todas as direções. O outrora arrogante Polegarzinho agora jazia enterrado no chão, apenas sua cabeça para fora, o rosto coberto de lama, os olhos girando em vertigem. Que legal! Exclamou Ben, tomado pela empolgação. Com certeza era o primo dele derrubando aquele brutamontes de pele grossa assim que ele apareceu. Por sorte, o caos no pátio, os rugidos, estrondos e explosões, abafou a voz de Ben. Zomboso nem o notou. Impressionante, disse Zomboso calmamente com a barriga de cerveja saliente enquanto juntava as mãos atrás das costas. Ele não parecia nem um pouco preocupado. Assim que ele terminasse de drenar a felicidade de toda a cidade, ninguém seria capaz de se opor a ele, nem mesmo essa criatura de 4 braços. Ao ver Quatro Braços ficar cada vez mais feroz, os lábios de Zomboso se curvaram em um sorriso sinistro. Talvez ele nem precisasse se envolver. Atrás da casa, Ben olhou para o relógio que brilhava em vermelho e suspirou. Sair agora só prejudicaria o primo dele. Melhor ficar escondido e esperar o Omnitrix recarregar. Após subjugar Polegarzinho, Quatro Braços desviou-se, esquivando-se de uma rajada de vapores corrosivos do hálito ácido. Caramba, você fede! Já ouviu falar de enxaguante bucal? Ele disparou, gesticulando com a mão para dissipar o mau cheiro. Eu sou assim mesmo. E o que você vai fazer a respeito? Zombou Hálito Ácido, exibindo um sorriso malicioso. Ele se orgulhava do seu fedor. Por que mais teria passado décadas sem escovar os dentes? Chega de conversa. Vamos terminar isso logo. Medusa entrou correndo, seus cabelos carmesins chicoteando descontroladamente enquanto enfrentava Quatro Braços. Seus fios ásperos e semelhantes a chicotes estalaram contra seus braços musculosos, cada golpe ressoando agudamente pelo ar. E aí, grandalhão? Não se sente muito bem, né? Provocou ela, dando um passo para trás com um sorriso de desprezo. O cabelo dela era capaz de esmagar pedra. De jeito nenhum essa bruta de 4 braços sairia ilesa depois de levar tantos golpes. 4 braços deu de ombros. Desculpe, não senti nada. O quê? Os olhos de Medusa se arregalaram em descrença. 4 braços grunhiu e estendeu uma mão enorme para agarrá-la. Diante do gigante imparável, Medusa recuou imediatamente, seus tentáculos escarlates disparando como cobras venenosas e perfurando as lajes de pedra sob seus pés. Ela deu uma cambalhota para trás, arrancando várias lajes de pedra para o ar, e então as arremessou em rápida sucessão como uma tempestade de projéteis, que caíram sobre 4 braços. 4 braços rugiu, erguendo os braços para se proteger. As pesadas telhas se estilhaçaram contra ele uma após a outra, explodindo em poeira e destroços. Sem diminuir o passo, ele avançou em meio à nuvem de fumaça e fragmentos, alcançando Medusa num instante. Sua expressão se contorceu em pânico. Ela lançou outra rajada de cabelos ruivos tentando contê-lo. 4 braços ignorou o ataque, agarrou seus cabelos com um punho enorme, firmou os pés no chão e com um poderoso giro da cintura, a arremessou pelo ar. Hálito ácido, que acabará de abrir a boca para expelir outra rajada de vapores, foi esmagado sob os destroços de Medusa. Ele soltou um gemido sufocado antes de perder a consciência. Os dois jaziam amontoados, imóveis, fora de combate por enquanto. Não muito longe dali, Polegarzinho permanecia preso no chão, completamente imobilizado, como uma árvore com raízes enterradas profundamente na terra, da qual apenas o topo da cabeça permanecia visível.
Com isso, o trio do circo foi derrotado, esmagado sozinho por 4 braços. Derrotou o trio com sucesso. A força de 4 braços aumentou em 10%. Uma série de notificações ecoou na mente de Lucian. Incrível! Meu primo Lucian é simplesmente fantástico. Ben cerrou os punhos com o coração disparado de tanta empolgação. Chefe, me salve. O grito rouco de Polegarzinho cortou o ar, seu rosto áspero contorcido em terror e pânico. Ele nunca tinha visto nada tão aterrador, alguém que podia atravessar carros e lajes de pedra como se fossem papel. Era como encarar um monstro imparável. Um brilho frio passou pelos olhos profundos e fundos de Zomboso enquanto ele caminhava para frente em um ritmo lento. Que bando de idiotas inúteis. Parece que sempre tenho que limpar a bagunça que vocês fazem. Se ao menos Elisa estivesse aqui. Enquanto resmungavas, Zomboso tirou uma das mãos gordas do bolso e ergueu os 2 braços. Sua pele grossa e pálida estava coberta de contas azuis brilhantes que pulsavam com uma luz fraca e sinistra. 4 braços estreitou os olhos. Aquele brilho, ele podia senti-lo. Era a felicidade dos habitantes da cidade, drenada por Zomboso e transformada em seu próprio poder. Devo admitir, senhor 4 braços, você é mesmo uma figura. Zomboso deu uma risadinha. Então seu sorriso se tornou sombrio. Mas você machuca meus subordinados. Isso é o mesmo que dar um tapa na cara de um palhaço. Não posso simplesmente deixar isso passar batido. Ele zombou. Atrás da casa, Ben ficou tenso. O palhaço parecia assustador. Será que seu primo conseguiria mesmo lidar com ele? O pequeno cão preto em seus braços choramingou baixinho e esfregou o focinho no peito de Ben, seus olhos escuros e brilhantes reluzindo como se tentassem acalmá-lo. Ah, ótimo! Até um cachorro consegue me desmascarar, murmurou Ben, baixando os olhos antes de olhar de volta para o pátio. Após a batalha brutal, o que antes era um quintal tranquilo e bonito foi reduzido a ruínas. Paredes rachadas, telhas quebradas, árvores meio arrancadas, grama destruída e os restos estilhaçados da casinha do cachorro espalhados pelo chão. Diante do palhaço sinistro, 4 braços firmou os pés e avançou como uma bala de canhão, seu corpo enorme rasgando o ar enquanto investia contra Zomboso. Garoto, você que deveria ter medo de mim. Com uma explosão de fogos de artifício coloridos, Zomboso desapareceu de vista, apenas para reaparecer um instante depois atrás de 4 braços. Seu punho se fechou, girando com uma estranha energia azul, e ele o brandiu como um raio contra as costas largas do gigante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 85. Sentindo a rajada de poder vinda de trás, 4 braços contorceu seu corpo enorme, liberando uma explosão de energia aterradora que colidiu com o punho de Zomboso em um estrondo ensurdecedor. Bum! A explosão ensurdecedora ecoou pelo pátio. No centro do impacto, uma violenta onda de choque rompeu. O vento uivante rasgou o ar, levantando cascalho, folhas e detritos, lançando-os em espiral para o alto do céu noturno. Em meio à tempestade furiosa, o braço de Zomboso começou a tremer incontrolavelmente, e a surpresa estampou-se em seu rosto. Eu não esperava que você fosse tão forte, seu desgraçado. Seus pés deslizaram para trás, abrindo um sulco escuro na grama. E isso não é tudo. 4 braços rugiu, seu imenso poder pulsando em seus punhos cerrados. Com um único golpe esmagador, ele lançou o palhaço pelos ares, arremessando-o contra uma árvore grossa antes que Zomboso caísse impotente pelo chão. Ao ver o palhaço estirado na grama, 4 braços aproveitou o momento e avançou. Aquele breve confronto lhe dissera muito. A força de Zomboso era muito maior do que o esperado. Ele devia ter absorvido a alegria da plateia, transformando-a em poder bruto. Caso contrário, teria sido esmagado na primeira colisão. Tum, tum, tum. A terra rachou sob os passos pesados de 4 braços enquanto ele avançava como um trem desgovernado, investindo contra Zomboso com uma força imparável. Sentindo os tremores sob seus pés, Zomboso cerrou os dentes para suportar a dor, se endireitou e tirou do bolso uma pequena caixa de presente roxa. Sua superfície brilhava lindamente sob a luz. Para você! Gritou ele, arremessando-a diretamente contra o 4 braços que se aproximava. 4 braços se tensionou, esquivando-se instantaneamente do arremesso. Então, com um golpe poderoso, ele golpeou a caixa com a palma da mão, lançando-a para o céu com um assobio agudo. Bum! A caixa explodiu no ar, irrompendo num clarão ofuscante que iluminou todo o pátio como se fosse dia. Uma onda de calor escaldante varreu o local, misturada a um odor químico pungente, cobrindo tudo num raio de 50 metros. 4 braços estreitou os olhos contra o brilho intenso, procurando a silhueta de Zomboso na névoa flamejante. Adeus, caro senhor 4 braços, a risada zombeteira de Zomboso ecoou pela fumaça. O trio abatido permaneceu atrás dele enquanto ele continuava. Assim que eu tiver absorvido cada gota de alegria da multidão, terminaremos isso como deve ser. 4 braços avançou, tentando alcançá-lo. Bill! Uma enorme explosão de fogos de artifício atingiu seu rosto, e num instante, Zomboso e seus capangas desapareceram sem deixar rastro. Sumiram como se nunca tivessem estado ali. Momentos depois, o clarão no céu se dissipou e o silêncio retornou ao pátio destruído. O Coringa e sua gangue haviam desaparecido, deixando para trás apenas os destroços da batalha. Após confirmar que eles não retornariam, 4 braços tocou Omnitrix em seu peito, voltando à sua forma humana. Aquele cara, palhaço ou mágico? Lúcia murmurou, esfregando a testa. Nunca vi ninguém escapar assim. Primo! Ben veio correndo por trás. Lúcia lançou-lhe um olhar calmo e sorriu levemente. Finalmente resolveu se assumir, hein, garoto?
Eu não queria te desanimar, murmurou Ben com a cabeça baixa. Você tem medo daquele palhaço? Disse Lucian sem rodeios. Não estou. Ben protestou, mas sob o olhar firme de Lucian, ele se encolheu e admitiu. Tudo bem então. Eu estava com medo. Muito medo. Nem sei porquê, mas palhaços me dão arrepios. Lucian balançou a cabeça. Não vou te dar nenhuma baboseira motivacional. Não vai adiantar. Então, esta noite você vai derrotar aquele palhaço sozinho. Entendeu? O quê? Ben exclamou, balançando a cabeça furiosamente. Porque vamos lá, de jeito nenhum. Eu não consigo derrotá-lo. Ele é muito forte. Você já decidiu que não pode vencer antes mesmo de tentar? Perguntou Lucian calmamente. Ele escapou até mesmo dos seus 4 braços. Não tenho a menor chance, admitiu Ben com a voz trêmula. Escapou? Os lábios de Lucian se curvaram levemente. Isso só significa que ele estava com medo. Enquanto você for mais forte, mais determinado, mais implacável do que ele, será ele quem terá medo de você. Exatamente como agora. Ben ficou paralisado por um instante, depois ergueu lentamente a cabeça. Determinação começou a brilhar em seus olhos. Ao retornar para a lata velha, Lucian encontrou Gwen e o vovô Max já dormindo profundamente. Movendo-se silenciosamente, pegou Ben e seguiu direto para o circo das risadas. Meia-noite. As ruas vazias estavam cobertas de lixo plástico, garrafas, baldes de pipoca e restos de lixo. Uma rajada de vento frio passou, levantando do chão um cartaz de circo amassado. Ele flutuou preguiçosamente pelo ar antes de pousar na superfície da fonte, afundando lentamente na água escura abaixo. Ao redor, moradores atordoados vagavam sem rumo, com os olhos vazios e sem vida, como se suas almas tivessem sido drenadas. A atmosfera, antes vibrante, agora estava em completo silêncio, espalhando um arrepio pela noite. Passando pelo palco escuro e abandonado, Lucian conduziu Ben em direção ao acampamento do circo. Assim que chegaram, avistaram o trio circense. Enfaixados da cabeça aos pés, eles rangiam os dentes enquanto carregavam caixas e sacos de objetos roubados. Eram mercadorias furtadas da cidade, e eles se preparavam para fugir antes do amanhecer, abandonando aquele lugar para sempre. E quanto aos habitantes da cidade? O circo das risadas não se importava nem um pouco. Eles simplesmente os deixariam para trás para apodrecerem. Escondido atrás de uma pilha de escombros, Lucian sussurrou. Ben, não se transforme ainda. Por que não? Quero te ajudar a dar uma surra naqueles esquisitos, disse Ben franzindo a testa. Você vai entender em breve. Lucian esboçou um leve sorriso, demonstrando conhecimento de causa. Ele já tinha um plano em mente. Baque. Um clarão de luz verde sinistra surgiu, assustando os 3 que estavam por perto. Ora, que ratinho se atreve a espreitar o espetáculo? Medusa zombou, seus cabelos ruivos flamejantes chicoteando como chicotadas. Num instante, a pilha de entulho foi reduzida a estilhaços, lançando uma nuvem de poeira pelo ar. Em meio à névoa, uma figura imponente emergiu lentamente. Seu corpo era feito inteiramente de cristal, brilhando sob a luz da lua com um pálido reflexo verde. Espinhos irregulares projetavam-se de seu peito e costas, e um emblema circular verde do Omnitrix reluzia no centro de seu torso. O trio ficou paralisado, com os olhos arregalados em choque. Primeiro veio aquele monstro de 4 braços que arruinou seus planos, e agora um gigante de pedra, e ainda mais forte. Será que estavam amaldiçoados esta noite? Quem você está procurando? Perguntou Polegarzinho sem jeito, coçando a cabeça calva com um sorriso envergonhado. Zomboso. Diga para ele sair, disse Diamante com um tom frio e firme. Ao perceber que o intruso não era amigável, sopro ácido reagiu instantaneamente. Ele cuspiu uma nuvem de gás amarelo e fétido que avançou em direção a Diamante. Diamante ergueu a mão, formando uma barreira de cristal brilhante que absorveu facilmente os vapores venenosos. Em seguida, seu antebraço se transformou em uma fileira de espinhos afiados e reluzentes. No segundo seguinte, ele os lançou em uma saraivada cegante, como uma tempestade de estilhaços de cristal, atingindo o hálito ácido com força imparável. Capítulo 86. O rosto de hálito ácido empalideceu. Em pânico, ele estendeu sua mão ossuda, agarrou uma placa de aço brilhante que estava por perto e a ergueu a tempo de se proteger. Bang! 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 Dezenas de espinhos de cristal esmeralda atingiram o aço com força explosiva, lançando o hálito ácido para longe. Ele caiu no chão, preso sob a pesada chapa de metal e incapaz de se mover. Mesmo com a placa de aço como proteção, os estilhaços ainda o perfuraram. Seu torso estava repleto de pequenos buracos, com finos filetes de sangue escorrendo pelas aberturas. Maldito roqueiro, chega de me conter. Polegarzinho rosnou mancando para a frente. Seu punho envolto em bandagens desferiu um golpe com toda a sua força, mirando diretamente em Diamante. Diamante enfrentou o ataque de frente, cravando seu punho cristalino fundo no abdômen de Polegarzinho. Uma onda violenta de náusea o atingiu como uma onda. Polegarzinho engasgou, cuspindo um líquido fétido enquanto seu rosto se contorcia de dor. Sem piedade, Diamante desferiu outra rajada de força, arremessando-o para trás. Polegar de cabeça Diamante caiu com força no chão, rolando até parar ao lado do imóvel sopro ácido. No mesmo movimento, Diamante conjurou uma lança de cristal em sua mão, sua ponta afiada como uma navalha brilhando ameaçadoramente. Ele estava pronto para acabar com aquilo, para perfurar os dois com um único golpe. Jin, anfitrião, por favor, libere sua intenção assassina. Não execute as infelizes aberrações do circo. É missão concluída com sucesso.
Recompensa aleatória concedida. Uma série de toques mecânicos ecoou em sua mente. De novo, murmurou Diamante, estreitando os olhos. Após um instante, ele baixou o braço, e a lança mortal se dissolveu em pó de cristal. Então o sistema não lhe permitia matar, provavelmente devido à lógica original do mundo. Derramamento de sangue em excesso quebraria as regras. Parabéns, anfitrião. Missão cumprida. Tempo de transformação estendido por 3 minutos. É duração anterior, 12 minutos? Ou duração atual, 15 minutos? Um leve sorriso surgiu no rosto de Diamante. Seu tempo de transformação finalmente havia aumentado. Mas, e se ele não ouvisse? Agindo por impulso, ele ergueu o braço novamente. Este se transformou em uma massa de espinhos de cristal brilhantes, todos apontados diretamente para polegarzinho e hálito ácido. Antes que ele pudesse agir, a voz do sistema soou mais uma vez. E anfitrião, não mate os alvos. O não cumprimento desta regra resultará na perda da recompensa, e nenhuma missão semelhante será emitida no futuro. Diamante parou no meio do movimento e em seguida baixou o braço lentamente. Matá-los não valia a pena. Perder a recompensa era uma coisa, mas abrir mão de futuras missões como essa? A perda superava em muito ganho. Além disso, bandidos de 5ª categoria como esses não valiam a pena sujar as mãos. Recuperando a compostura, Diamante se virou e começou a caminhar em direção à Medusa. Quem é você? Ela sibilou entre dentes cerrados, o medo distorcendo sua expressão. Diamante ergueu a mão, formando uma espada de cristal afiada como uma navalha no ar, pronto para atacar. De repente, uma figura graciosa saiu de uma porta lateral, posicionando-se entre ele e seu alvo. Rainha Palhaça Elisa. Alta e imponente, suas curvas eram acentuadas pelo vestido justo. Uma maquiagem carregada emoldurava seu rosto pálido, e seus 2 rabos de cavalo, um branco, o outro azul, esvoaçavam como fitas. Cada movimento seu irradiava charme e perigo na mesma medida. Saiam da frente. Eu cuido dele, disse Elisa preguiçosamente, com um palito de pirulito entre os lábios enquanto olhava para Medusa. Sim, respondeu Medusa imediatamente, recuando para verificar como estavam suas companheiras de equipe feridas. Perto de uma caixa de madeira, bem avistou o recém-chegado e imediatamente pegou o Omnitrix, pronto para entrar na luta. Mas Diamante balançou a cabeça negativamente, fazendo um gesto para que ele ficasse onde estava. Ben hesitou por um segundo, depois assentiu. Ele confiava em seu primo, Lucian não o colocaria em perigo. Agora, diante do imponente e experiente Diamante, Elisa não hesitou. Em vez disso, seu olhar ardia, seus belos olhos azul elétricos fixos em sua forma cristalina, faíscas de travessura dançando neles. Diamante, não podemos resolver isso conversando? Não precisa recorrer à violência. O tom de Elisa transbordava uma doçura provocante, cada palavra lânguida e sensual. Diga-me onde estão Zomboso e o Pscolão. Caso contrário. Diamante estendeu o braço e uma espada longa cristalina materializou-se em sua mão, a ponta brilhando friamente enquanto se apontava para ela. Ah, que chato. Elisa fez beicinho, tirando o pirulito dos lábios. Se a Diamante insiste em ser bruta, então acho que vou ter que entrar na brincadeira. Ela ergueu um dedo fino e pálido e estalou os dedos com um estalo seco. Rugido. Da parte de trás do armazém, uma enorme sombra branca surgiu, sua presença selvagem e sufocante, sua intenção assassina palpável no ar. Num piscar de olhos, ela avançou direto para Diamante. Sem hesitar, Diamante desferiu um golpe com a palma da mão. O impacto lançou a criatura para longe, fazendo-a cair no chão lamacento com um baque surdo. Um tigre branco? Seu olhar se tornou mais penetrante. Sua pelagem branca como a neve era estampada com listras pretas, um símbolo marcado em sua testa, e seus olhos brilhavam com um estranho tom rosado. O tigre branco rugiu furiosamente, sacudindo a poeira. Seus músculos se tensionaram como molas de aço comprimidas antes de avançar novamente com ainda mais ferocidade. Cuidado, Diamante! Não deixe que isso te morda até a morte, provocou Elisa, dando um passo para trás com um sorriso malicioso. Já ouviu falar de uma pedra que foi mordida até a morte? Diamante bufou friamente e desferiu um soco pesado direto no rosto do tigre que rosnava. Mas naquele instante, uma luz rosa emanou do corpo do tigre, girando ao seu redor e se endurecendo em uma barreira que resistiu ao golpe frontal. Rugido. A fera cravou ambas as garras no chão, prendendo Diamante ao solo. Suas mandíbulas se abriram amplamente, as presas reluzindo enquanto tentava morder. Diamante não entrou em pânico. Ele agarrou as mandíbulas do tigre com as 2 mãos, faíscas escapando de suas palmas de cristal. Então, com um chute poderoso, lançou o tigre para o ar. Bum! A criatura gigantesca voou para trás como uma pipa com a linha cortada, atravessando uma tenda próxima. Virando-se, Diamante encontrou o olhar de Elisa, apenas para ver seus olhos brilhando com a mesma luz rosa sinistra, quase transbordando de suas pupilas. Portanto, o brilho no corpo da tigresa branca vinha dela. Essa estranha habilidade dela não só controlava seus alvos, como também amplificava o poder deles. Se o tigre estivesse em seu estado normal, jamais teria sobrevivido a um único soco dele. Que força, Diamante! Gostei disso. A voz de Elisa era suave e brincalhona, seus olhos brilhando. Mas, existe alguém ainda mais forte que você? M.U.U. De uma jaula de ferro próxima, um elefante enorme abriu os olhos de repente. Seu olhar brilhava com uma luz rosada enquanto ele se erguia e soltava um mugido estrondoso. Com um único e violento golpe de suas presas, as barras de ferro se amassaram e se partiram como papel. Tum, tum, tum.
A cada passo que dava, o chão tremia, e rachaduras se espalhavam pela terra sob seu peso. Elisa sorriu, controlando a fera enquanto ela avançava como um tanque desgovernado direto para Diamante. E ela não parou por aí. Correndo de jaula em jaula, ela escancarou todas as portas, libertando toda a coleção de animais do circo. Babuínos rosnando e mostrando dentes afiados, leões rugindo, rinocerontes enfurecidos, crocodilos mordendo. Na escuridão, pares de olhos rosa brilhantes começaram a aparecer um após o outro, cada um repleto de loucura e sede de sangue, enquanto a horda de feras avançava em direção a Diamante. Capítulo 87. Atrás da velha caixa de madeira, Ben cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, dividido entre o medo e a determinação. Ele só queria sair correndo e ajudar seu primo a derrotar aquelas bestas monstruosas, mas as palavras de Lucien ecoavam em sua mente, impedindo-o. No fundo, ele sabia o que seu primo estava fazendo, incentivando-o a enfrentar seu medo do Coringa, a parar de ser o covarde que fora. Respirando fundo, Ben baixou o olhar para o brilho verde e sinistro do Omnitrix e tomou uma decisão firme. Ele iria derrotar o Coringa pessoalmente. Ao examinar a área, ele notou uma fraca luz azul tremeluzindo em uma caverna próxima. Ela pulsava suavemente na escuridão, estranha e inquietante como algo vivo. Olhando para trás, em direção ao campo de batalha, ele viu Diamante ganhando vantagem gradualmente, resistindo às feras enfurecidas com poder avassalador. Aliviado, Ben deslizou silenciosamente para dentro da caverna escura, desaparecendo como se tivesse sido engolido por inteiro por alguma criatura invisível. No acampamento do circo, um labirinto de tendas se estendia pelo terreno. Gaiolas quebradas permaneciam abertas sob o luar prateado e frio, com suas barras de ferro retorcidas e tortas. Uma batalha feroz e devastadora se desenrolava sob o céu noturno gélido. O vento uivava. A poeira subia em nuvens. O solo rachado se abria, espalhando fissuras negras em todas as direções, como teias tecidas por uma aranha monstruosa. Elisa estava sentada a cavalo em um enorme rinoceronte, sorrindo enquanto observava Diamante cercado e sitiado. Seus lábios eram carmesins, sua pele pálida, sua beleza deslumbrante mesmo em meio ao caos. O trio circense, no entanto, não estava em lugar nenhum. Eles haviam desaparecido completamente. No centro do campo de batalha, jaziam crateras profundas deixadas por cascos esmagadores, marcas de garras selvagens cravadas na terra e inúmeras pontas de cristal projetando-se para cima. Diante da horda de feras enfurecidas, Diamante finalmente parou de se conter. Ele liberou todo o seu poder, abrindo caminho sem piedade. Os monstros vinham de todas as direções, seus olhos brilhando em rosa, seus rosnados ecoando como trovões. Sob o encantamento de Elisa, seus corpos cintilavam com uma tênue luz rosada que aumentava enormemente sua força e defesa, tornando-os mais mortais do que nunca. Em poucos instantes de combate, Lucien percebeu o quão perigosos eles eram. Essas criaturas aprimoradas lutavam em pé de igualdade com os biomutantes criados pelo Doutor Animal. O elefante enfurecido à sua frente era tão forte quanto o mamute do Museu Pré-Histórico. M1U. O elefante enfurecido rou balançando sua enorme tromba com velocidade e força aterradoras. O ar estalou quando ele caiu em direção a Diamante. Diamante ergueu ambos os braços, invocando um escudo de cristal brilhante acima de si, que se expandiu até envolver todo o seu corpo. Bum! O tronco atingiu a barreira como um chicote de ferro gigante, chocando-se contra ela e deixando-a coberta por uma teia de finas rachaduras. Mas a forma cristalina de Diamante havia sido fortalecida, sua durabilidade aumentada em 25%. Mesmo sob o feitiço de Elisa, o poder bruto do elefante não foi suficiente para romper sua defesa. Rachadura! Com um som agudo, Diamante irrompeu de trás do escudo. Sua forma cristalina moveu-se como um relâmpago, desviando-se dos ataques das outras feras enquanto investia diretamente contra o elefante. A besta colossal não demonstrou medo. Ergueu seu pé enorme, obscurecendo o luar, e pisoteou o chão numa tentativa de esmagá-lo. O olhar de Diamante endureceu. Ele socou o chão com o punho. Bum! Uma colossal montanha de cristal irrompeu debaixo do elefante, brilhando em um verde esmeralda sob o luar. Areia e poeira explodiram em direção ao céu, caindo suavemente sobre a encosta cristalina e cintilante. No pico afiado da montanha, o elefante se debatia violentamente, seus olhos rosados ardendo de fúria e sede de sangue. Ele chutava e se contorcia, desesperado para se libertar, mas o pico cortante já havia perfurado seu abdômen. Por mais que lutasse, não havia escapatória. Diamante ergueu a mão e invocou uma alabarda reluzente de cristal puro. Com um golpe poderoso, ele a arremessou para cima em direção ao enorme elefante. Rachadura! A alabarda rasgou o ar com imensa força, despedaçando a aura brilhante ao redor da besta antes de atravessar seu corpo, atingindo profundamente seu peito. No topo da montanha de cristal, o elefante se debateu 2 vezes antes que seus olhos brilhantes perdessem o brilho, um lampejo de lucidez surgindo neles. Mas sua força vital estava se esvaindo rapidamente e não duraria muito mais. Mesmo depois de derrubar o elefante, Diamante não relaxou. Mais feras surgiam de todas as direções. A situação era desesperadora. Ele não tinha outra escolha senão lutar impiedosamente. Se deixasse atolar por muito tempo quando seu tempo de transformação acabasse, as consequências seriam catastróficas. Ele ainda tinha uma última carta na manga, mas não estava pronto para usá-la ainda.
Rugido. Um leão poderoso com o pescoço coberto por uma juba espessa e eriçada, lançou-se como uma bala de canhão. Suas garras enormes brilhavam enquanto ele investia contra Diamante. Do lado oposto, o tigre branco irrompeu de uma tenda em ruínas, seu pelo emaranhado de sujeira e poeira, os músculos tensos enquanto avançava. Com um salto tremendo, ele o atacou com garras afiadas como adagas. Um golpe pela esquerda, um pela direita, um ataque destinado a esmagá-lo completamente. Num instante, Diamante ergueu o braço, formando um bastão cristalino que se estendia por todo o seu corpo. Com um ímpeto de vontade, o bastão se expandiu a uma velocidade estonteante. Suas pontas endurecidas se projetaram para fora, atingindo as duas bestas e derrubando-as no chão. Que porrete enorme! Elisa piscou surpresa com os olhos arregalados. O jogo acabou. O rosnado grave de Diamante ecoou enquanto ele avançava diretamente contra a horda. Do centro da matilha de feras, inúmeras pontas de cristal afiadas explodiram em todas as direções, brilhando com uma luz fria e mortal. Elas cortaram o ar como uma tempestade de lâminas, dizimando tudo ao seu redor. Sob o ataque devastador, as feras enfurecidas foram empaladas num instante, seus corpos crivados de espinhos de cristal até ficarem parecendo ouriços grotescos. Eles uivaram de dor e, em seus últimos momentos, seus olhos clarearam, e então escureceram para sempre. Sua vez. Com um único salto, Diamante apareceu diante de Elisa. Ela estava sentada graciosamente em cima de seu rinoceronte, seus olhos brilhando com uma luz rosa misteriosa que se refletia em seu olhar dourado. Diamante congelou, seu corpo travando no lugar. Suas pupilas começaram a brilhar em rosa, confusão e resistência relampejando em seu rosto. Querido Diamante, eu sou sua queridazinha. Elisa saltou levemente das costas do rinoceronte, caminhando em sua direção com passos lentos e deliberados. O ar ao seu redor carregava um aroma doce e inebriante. Seus dedos pálidos roçaram o rosto dele, traçando um movimento lento para baixo enquanto sua voz escapava suave, preguiçosa, perigosamente doce. Então você me pertence. De agora em diante, você obedecerá todas as minhas ordens. Você fará tudo o que eu mandar, sem perguntas, sem resistência. A voz dela sussurrou em seus ouvidos como o canto de uma sereia vinda das profundezas do inferno, irresistível, avassaladora, sedutora. Os olhos de Diamante brilharam com uma luz rosa mais intensa. Um calor primitivo cresceu dentro dele, seu autocontrole escapando sob a força do poder de Elisa. Ele agarrou a cabeça, rangendo os dentes. Sabia que se continuasse assim, ficaria completamente sob o controle dela, reduzido a nada mais que seu fantoche. Observando sua luta, Elisa riu baixinho, com a voz carregada de satisfação. Contanto que o alvo seja homem, seja animal, humano ou aberração alienígena, ninguém consegue resistir ao meu charme. Não se preocupe, Diamante. Eu vou cuidar bem de você. Os olhos de Diamante se estreitaram. Alvo, masculino. Hahaha, é isso mesmo. Elisa riu, girando uma de suas tranças azuis e brancas. Eu só consigo controlar o sexo oposto. É assim que meu poder funciona. Entendo. Os lábios de Diamante se curvaram levemente para cima. Mas e daí? Não é como se você pudesse mudar de gênero agora, né? Elisa provocou, com a mão repousando no peito de cristal dele, o olhar presunçoso e brincalhão. Isso não é necessariamente verdade. Antes que lhe faltasse qualquer vestígio de razão, Diamante cerrou o punho cristalino. 3 silhuetas alienígenas passaram pela sua mente enquanto ele murmurava em voz baixa e concentrada. Friagem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.